E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de Fundamentos Teóricos e Metodológicos de História. E nas aulas anteriores já estávamos discutindo um pouco sobre o papel do historiador, as funções de um historiador e também da disciplina de História, assim como seus principais objetivos e objetos de estudos, assim como tivemos umas noções bem claras sobre as principais categorias. Bom, agora vamos ver sobre a organização do tempo na história. A gente sabe que nós temos períodos, mas por que esses períodos existem, né? Bom, o trabalho do historiador fica muito mais facilitado quando nós temos a história em compartimentos, em grandes períodos. É importante lembrar também que a nossa visão de história é uma visão eurocêntrica, porque a Europa é centro e também o caminho principal desses marcos, né? Como se a história, é claro, girasse ao redor desse continente. Né? Aqui temos até um exemplo apontado, né, como o passa a existir o Brasil a partir de 22 de abril, com a chegada das caravelas ou naus, né, de Pedro Álvares Cabral. Bom, o fato é que nas aulas anteriores vimos algo sobre a periodização da história, né? A gente sabe que isso pertence à história geral e que a humanidade ela sente a necessidade de dividir os períodos históricos justamente para fins didáticos, apesar de toda a polêmica, né, que envolve os marcos que moldam essa história. Bom, hoje, como a proposta é a história em um contexto geral, nós vamos conhecer também como essas ocorrências aconteceram e também um desses períodos que é a pré-história. Bom, sempre é importante lembrar que os períodos da história são marcados, é claro, né, como os estudos da história geral, a partir do primeiro grande momento, que é a invenção da escrita. Então, a partir de 4000 a.C., tudo que veio antes é chamado de pré-história, né? E aqui nós temos algumas ilustrações, né? Ou seja, que vão mostrando aí o AC antes de Cristo e também depois de Cristo, outro marco evidenciado pelo calendário cristão. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a pré-história. A pré-história ela tem seu início com o surgimento do homem e dura até 4000 anos antes de Cristo, né? E a partir disso nós temos aí o surgimento da escrita a partir da Mesopotâmia. A pré-história ela se caracteriza, a grosso modo, pelo nomadismo, ou seja, as pessoas não eram sedentárias e levavam atividades como caça e coleta à risca para sobrevivência. Ainda na pré-história nós temos a agricultura e a pecuária, que são criações humanas, né? E levaram os homens pré-históricos aí sim ao sedentarismo e por fim à criação das primeiras cidades, e aí sim nós tivemos também a criação da escrita. É importante lembrar que a pré-história também é dividida em vários momentos, né? Os momentos mais conhecidos, até não está escrito aqui no slide, mas é importante conhecermos, é o Paleolítico e o Neolítico, né? E nós sempre associamos ao Paleolítico a ideia da pedra lascada, ou seja, são os períodos mais remotos, né, da pré-história. E quando nós falamos da pedra polida, os períodos mais próximos da invenção da escrita, nós estamos falando do Neolítico. E justamente o sedentarismo é o que propicia esse cenário para a chegada da Idade Antiga. É importante lembrarmos também que ao longo da pré-história, junto ao surgimento dos seres humanos aqui no planeta Terra, nós tivemos várias espécies, né? Algumas é comprovado cientificamente que chegaram a conviver, não exatamente dividindo espaços, mas é importante percebermos que a espécie atual, o Homo sapiens, acabou sendo, né, o único que conseguiu suportar todas as adaptações. Mas é claro, investigando um pouquinho mais sobre a pré-história, nós vamos investigar ali sobre, desde o surgimento dos primeiros seres próximos, né, dos nossos parentes mais próximos, como os australopitecos, tem Homo erectus, Homo habilis, então uma série, né, de fragmentações aí na família Homo. Bom, mas o que importa é entendermos a divisão da pré-história e que o seu marco final é justamente a criação da escrita, um elemento fundamental para dinamizar os estudos da disciplina de História. Na próxima aula vamos investigar um pouquinho mais sobre a Idade Antiga e também perceber alguns detalhes. Até a próxima